dia, meus irmãos, alunos da EBD, Classe dos Homens. Vamos iniciar mais uma aula cujo tema hoje é o discipulado na igreja primitiva. Mas antes vamos orar pedindo a orientação de Deus. Senhor Deus, nosso Pai, estamos na Tua presença para transmitir a Tua palavra e pedimos que em tudo, Senhor, o Teu nome seja honrado e glorificado e que o nosso aprendizado seja notório, Senhor. Nos abençoe, nos dê um coração para ouvir a Tua palavra, ser modificado por ela e transmiti-la aos outros, Senhor Deus. Abençoe esta classe, abençoe cada um dos homens, chefes de família na nossa igreja e que todos nós possamos liderar os nossos lares de acordo com a Tua santa e soberana vontade. Perdoa os nossos pecados e nos capacite a falar, a entender e a praticar a Tua palavra, Senhor. É em nome de Jesus por quem oramos agradecidos. Amém. Muito bem, meus irmãos. O tema de hoje, o discipulado na igreja primitiva, é a nossa lição de número 3. E o texto indicado é Atos 2, 42 ao 47. E depois Atos 4, do 32 ao 37. Vamos ler esses textos. Atos 2, 42 a 47 diz assim a palavra de Deus. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Atos 4, do 32 ao 37. A multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito. Ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia imensa graça, pois não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos. E se repartia qualquer um que tivesse necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam Barnabé, que significa filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo um terreno, vendeu, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Amém. Discipular é passar para uma outra pessoa o conhecimento que nós temos. Imaginem que você trabalha em determinada empresa, você tem tempo de casa, já fez um curso de especialização antes, um curso profissionalizante, e vêm pessoas novas para trabalharem. Normalmente os chefes põem aquelas pessoas novas com você que é mais experiente para que você passe os conhecimentos que você adquiriu, as normas da empresa, o modo de trabalhar e tudo, enfim. Discipular é a mesma coisa. Nós entramos para o Evangelho quando nos convertemos à fé em Cristo, quando confessamos o Senhor Jesus, e a partir daí nós vamos crescendo, ouvindo as mensagens da Palavra de Deus, os ensinos, participando da EBD. Alguns participam de cursos de teologia. E então nós temos o dever de, como pessoas mais experimentadas, fazer com que aqueles novos irmãos cresçam também na graça e conhecimento de Cristo e se tornem aptos para falar o que nós pregamos e o que nós ensinamos, ou a Palavra de Deus, às outras pessoas. Então isso é discipular, é fazer o outro parecido conosco, no sentido de que nós passamos para eles todos os conhecimentos. Alguns vão inclusive nos ultrapassar no conhecimento, né? Muito comum nas igrejas, pessoas que chegam e nós começamos a ensiná-las e elas ultrapassam em conhecimento bíblico, teológico, o que nós até sabemos, né? E às vezes eles passam a ser os nossos professores na EBD ou na própria igreja. Alguns se tornam pastores, outros missionários. A vida cristã é assim. E a primeira pergunta que se faz na introdução da lição é a seguinte: a igreja a qual você pertence é uma igreja discipuladora? É uma igreja que ensina? Um dos grandes desafios da atualidade transcende o fator evangelização, ou meramente entregar um folheto, né? Esse desafio tem a ver com o discipulado. Há uma infinidade de pessoas que são alcançadas pela mensagem da palavra via TV, rádio, literaturas,
pregações em algum lugar, pela internet hoje, muita coisa, mas não chega a se filiarem a uma igreja ou não permanecem na igreja que começaram a frequentar. A rotatividade é um dos problemas, especialmente nas grandes cidades, onde há as mais diversas opções em termos de igreja. Tem igreja para tudo quanto é gosto, né? Por que acontece essa rotatividade? Por que essa inconstância entre as pessoas que desejam viver uma vida nova em Cristo? A resposta é ausência de discipulado. O discipulado cristão é indispensável e a igreja primitiva tem muito a nos ensinar sobre isso. A igreja em Jerusalém teve o seu início com algumas poucas pessoas orando em uma casa atemorizadas após a morte de Jesus. Em Atos, no capítulo 1, nos versículos do 12 ao 14, quando Jesus foi elevado aos céus, então diz assim, Atos 1, do 12 ao 14. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que ficava perto de Jerusalém, à distância da caminhada de um sábado. Quando chegaram à cidade, subiram ao aposento superior, onde estavam Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. E unidos, todos se dedicavam à oração juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Aquelas pessoas aguardavam, trancadas em uma casa, o cumprimento da promessa feita pelo Senhor Jesus sobre a vinda do Espírito Santo. E após a promessa se cumprir, Atos 2, do 1 ao 4, a pequena e acanhada igreja ganhou as ruas, passou a proclamar o Evangelho com intrepidez, tocando os corações. Depois, mesmo sofrendo ameaças e perseguições, a igreja não se esmoreceu, mas continuou pregando ou proclamando o Evangelho de Jesus Cristo. Vocês sabem que no dia do Pentecoste, no Atos 2, do 1 ao 4, Pedro começa pregando ali, o Espírito Santo vem, na verdade, em Atos 2, do 1 ao 4. Ao chegar o dia de Pentecoste, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram umas línguas como de fogo, distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse nessas línguas, que eram as línguas dos povos que estavam em Jerusalém, e acorreram para aquele barulho que ouviram, eles proclamavam as grandezas de Deus. E o fato é que nos versículos 23 ao 41 do capítulo 2, nos versículos 37 ao 41, depois que o Espírito Santo vem, Pedro prega uma palavra, então o que vai acontecer é que muitas pessoas vão se arrepender. Vejam só, Atos 2, do 37 ao 41. Ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro então lhes respondeu: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. Então vejam que a pregação do Evangelho orientada pelo Espírito Santo realmente faz muito efeito. O número de convertidos aumentava a cada dia. Simultaneamente, havia um trabalho eficiente de discipulado na igreja. Diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Diariamente perseveravam unânimes no templo. O compromisso com o discipulado na igreja primitiva pode ser visto, por exemplo, na atitude de Filipe para com o oficial etíope, que estava lendo a Escritura, mas não a compreendia por si mesmo, Ele não estava entendendo. Vocês sabem da história, está em Atos 8, do 26 ao 40. O Espírito diz para Filipe chegasse perto da carruagem, ele chega e escuta a pessoa lendo o capítulo 53 de Isaías. Então Filipe pergunta: Você está entendendo o que está lendo? E ele diz: Como é que eu vou entender se ninguém explicar? E realmente é isso que o discipulador deve fazer, explicar a palavra de Deus às pessoas. E Filipe então explica a palavra de Deus e a partir daquela escritura anuncia Jesus como Salvador. Aquele homem crê, é batizado pelo próprio Filipe e depois ele segue o seu caminho de volta à África. Na igreja primitiva dava-se grande valor ao discipulado, por isso o seu crescimento foi tão intenso e consistente.
com a prática discipuladora da igreja primitiva, então nós vamos aprender o seguinte. Agora nós vamos entrar aqui nos tópicos para reflexão da nossa lição. Em primeiro lugar, a necessidade de perseverança. O primeiro fator que o texto bíblico de Atos 2,42 evidencia é a necessidade de perseverança. Perseverança é permanecer no mesmo lugar com paciência. O discipulado requer perseverança, tanto da parte de quem discipula, o discipulador, quanto da pessoa que está sendo discipulada. Muitas igrejas hoje se valem de estratégias de marketing para chamar a atenção e atrair pessoas. Aparentemente funciona, pois muitas delas estão transbordando de gente. Entretanto, nem sempre há um real crescimento. Inúmeras pessoas são atraídas, mas nem todas permanecem. Em diversos casos, são igrejas cheias de pessoas vazias. Boa parte delas, em algum momento, sairá à procura de outras comunidades, pois não há um trabalho consistente de discipulado. A superficialidade está sempre em busca de novas emoções. As pessoas comem, mas não se satisfazem, pois o alimento oferecido não é substancial. Os crentes que vivem nesse contexto se tornam vulneráveis a todo vento de doutrina e, sem que percebam, são explorados pelos seus líderes. Esse é um modelo que não deve ser imitado. Conforme a orientação bíblica, é preciso crescer na graça e no conhecimento de Cristo. E esse conhecimento não acontece da noite para o dia. É um processo que demanda esforço, tempo, exigindo, portanto, perseverança. Sobre discipulado, vejam só, meus irmãos, em Efésios 4, do 11 a seguir, Efésios 4, do 11 a seguir, por que Deus põe líderes na igreja? E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. É para isso que serve o discipulado, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Então, o discipulado serve para isso. Em Atos 11, 25 e 26, vemos o relato acerca do resultado de um discipulado bem feito, a saber, a formação de verdadeiros cristãos. Vejam só, Atos 11, 25 e 26. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Isso é um discipulado verdadeiro. Em segundo lugar, a lição nos fala sobre a doutrina como fator de consolidação. O discipulado na igreja primitiva tinha um caráter fortemente doutrinário. O seu conteúdo era a doutrina apostólica. A igreja tinha solidez doutrinária, pois estava bem alicerçada na palavra. Hoje, um dos mais graves problemas das igrejas é a fraqueza doutrinária. Boa parte dos crentes não conhece os fundamentos da sua fé, por isso se deixam enganar, demonstram instabilidade, adotam práticas absurdas e alguns acabam se frustrando tanto que depois acabam abandonando tudo. Paulo recomendou aos Colossenses, em Colossenses 3,16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Ao jovem Timóteo, o apóstolo recomendou, em 1 Timóteo 4, 6, depois do 11 ao 16, ele disse a Timóteo: expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque assim salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem.
O discipulado cristão autêntico passa pelo caminho da doutrina. É impossível a existência de uma igreja forte e saudável se não houver investimento sério em discipulado bíblico bem orientado no aspecto doutrinário. Com a igreja primitiva, aprendemos sobre a perseverança na doutrina. Em terceiro lugar, a comunhão como fator de integração. O texto bíblico informa-nos que os primeiros cristãos diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Versículos 46 e 47 de Atos 4. A escassez de tempo e o corre-corre têm roubado de forma assustadora a experiência da comunhão vinculada ao discipulado. São poucas as pessoas que dispõem de tempo e espaço em sua agenda para se dedicarem ao discipulado. Quase todo mundo está sempre comprometido com muitas atividades. Mal sobra tempo para comparecer às atividades da igreja. Muitos membros não conseguem mais participar dos trabalhos semanais, por exemplo. Se não tomarmos cuidado, faltará tempo para ler a Bíblia, orar, encontrar os irmãos, compartilhar as experiências de fé, chorar com os que choram e alegrar-se com os que se alegram. Não é difícil constatar que a consequência de tudo isso é um cristianismo cada vez mais individualista e superficial. Num contexto assim, como serão discipulados aqueles que estão chegando e desejam crescer na graça e no conhecimento de Cristo? É imperativo olhar para a igreja primitiva e redescobrir o valor da comunhão como fator de integração dos novos convertidos. Discipulado é comunhão. Felizmente, muitas igrejas já se conscientizaram de que os pequenos grupos oportunizam a comunhão e o desenvolvimento do discipulado. Em quarto lugar, os meios de graça como fatores de alimentação espiritual. Na igreja primitiva, tinha um lugar central a palavra, a oração e a ceia do Senhor. A palavra, a oração e as ordenanças são canais da graça de Deus ao seu povo. A oração proporciona a experiência de intimidade com Deus. A palavra recebida aperfeiçoa o crente. A Bíblia diz em 1 Timóteo 4, 3, 16 e 17: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. As ordenanças promovem a comunhão com Deus e com seu povo, e também são meios que efetivam a inserção do discípulo no corpo de Cristo. Por exemplo, Jesus diz em Mateus 28, do 18 ao 20, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardarem todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 16 e 17, diz: acaso o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Há somente um pão, e nós, embora muitos, somos um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. A igreja primitiva proclamava o evangelho com muita intrepidez. Muitas pessoas eram alcançadas pela pregação, porém a consolidação da fé se dava por meio do discipulado junto à comunidade. Vale ressaltar que o discipulado não era um programa, mas um estilo de vida dos crentes. E assim deve ser. Meus irmãos, para a discussão, a nossa lição traz as seguintes questões. Você tem conseguido espaço em sua agenda para, além de participar das atividades da igreja, desenvolver o discipulado junto a amigos e colegas de trabalho? O que você tem a compartilhar sobre isso? Fale da sua experiência como discipulador. Os fatores vinculados ao discipulado eficaz destacados neste estudo têm sido considerados pela sua igreja? Há muitas pessoas em sua igreja envolvidas em discipulado? E eu acrescento, você está envolvido no discipulado de pessoas? Meus irmãos, que a palavra de Deus entre profundamente nos nossos corações e sejamos todos abençoados por Ele. Fiquem na graça e na paz de Cristo, o nosso Senhor. Amém.